Eu fui assistir John Wick, na realidade, meu plano era de assistir Detetive Pikachu, e eu acabei assistindo Detetive Pikachu. Só que acontece que... Detetive Pikachu não é o meu tipo de filme, aparentemente. Não me entendo errado. Detetive Pikachu é bom pra caramba. Ele é exatamente um filme que tu imaginaria de um universo Pokémon. É um filme que não tenta coisa louca demais, mas que não te desaponta ao mesmo tempo. Então, pra mim, isso é uma vitória. Eu me diverti assistindo o filme. Mas enquanto que eu assistia Detetive Pikachu, eu ficava com uma noção de assim... Esse filme só tem criança aqui, né? Não tem nenhum adulto. Na verdade, tinha adulto levando criança, né? Que é essa a ideia do Pokémon. A ideia desse filme do Pokémon é fazer com que os pais de 30 anos que jogaram Pokémon Red and Blue levem as crianças pra assistir Pokémon. É exatamente isso o plano deles. Mas eu senti que aquilo era muito PC. Eu senti que aquilo era muito politicamente correto e que não tinha violência suficiente pra mim. Realmente, eu pensei isso no meio do filme. Tipo, tá faltando violência pra mim nesse filme. E eu fui matar minha sede de violência assistindo John Wick. E, uau, eu não me arrependi. Eu realmente não me arrependi. Caraca, que filme da hora. Uma das coisas que eu gostei desse filme é que é muita ação e pouco diálogo, sabe? A gente passa da fase inicial e começa ação. E eu gostei muito disso. As cenas de ação são bem mais extensas do que um filme de ação cotidiano que a gente tem. E é sobre exatamente isso que eu queria estar falando hoje. Eu queria estar falando sobre coisas que o John Wick acerta que outros filmes de ação não acertam. Porque hoje em dia eu sinto que a indústria de filmes de ação não tá nos seus melhores dias, na realidade. A gente tá vendo uma reconstrução nessa área, na realidade, com John Wick sendo talvez um pioneiro para uma reforma nesse gênero, talvez até. Porque eu sinto que tem muita coisa que esse gênero pode ser melhor, mas que deixa por conta de tradicionalismo, ou por conta de simplesmente serem preguiçosos. Mas eu vou estar rodando sobre os 3 pontos principais que eu acho que John Wick acerta e que outros filmes não acertam, e a gente vai estar comentando sobre eles. Então, primeiro ponto: ação feita da maneira correta. Acreditem ou não, a ação de John Wick é uma ação difícil de se tirar. John Wick, ou melhor, Keanu Reeves, ficou em volta de 8 meses fazendo treinamento diário de 8 horas para conseguir fazer o primeiro filme. O treinamento que ele fez é um treinamento militar. Ele literalmente recebeu treinamento militar. Ele não recebeu treinamento de coreografia, ele não recebeu treinamento de dublê, não recebeu treinamento de coisa nenhuma. Ele recebeu treinamento militar. Okay? E isso é muito importante vocês terem em mente, porque grande parte das cenas de ação não tem esse teor. Não tem essa coisa. Cara, eu conversei com um amigo meu, ele é mais fã de John Wick do que eu. Ele é do exército, invocou do exército, e esse cara ele me comentou que o treinamento que eles estão recebendo lá pra movimentação em situações urbanas é igual a do John Wick. Que as manobras deles são iguais a do John Wick. Que muitas coisas que o John Wick faz são extremamente semelhantes ao que acontecem ali. Claro, a gente não tem todo esse realismo em todos os aspectos do filme. O realismo tá na ação, porque a construção de mundo é completamente fictícia. A gente tá falando de um universo onde que metade de Nova York é um bando de mercenários. E claro, em muitos momentos parece que os inimigos, ao invés de eles simplesmente atirarem, eles tentam chegar de maneira mais corpo a corpo, né? E parece que Keanu Reeves, ou John Wick, sempre tem a vantagem quando eles vão fazer isso, porque todo mundo parece que vai pra cima deles, parece uma tropa de zumbi até em certos pontos, porque eles sempre estão tentando ir de um jeito bem físico, enquanto eles podiam simplesmente tentar atirar, né? Isso é uma coisa que irritou certas pessoas, mas eu acho que tá ok no filme, eu não fiquei tão irritado por isso, mas... Uma das coisas que a gente viu também, muita ausência, foi a troca de câmera. E isso é uma coisa muito boa. Uma das coisas que eu acho muito chato e que talvez tira muita pessoa... Eles tentam às vezes igualar o movimento do protagonista junto com o movimento da câmera para que eu meio que acompanhe. Isso às vezes acaba fazendo de uma experiência onde que você não consegue entender o que está acontecendo em volta dele. Isso acaba sendo bem chato. E o John Wick tem câmeras bem estáticas, tem cenas bem feitas, bem colocadas, e ele não fica trocando demais de câmera. Isso é uma coisa muito importante, é um ponto muito importante, porque quanto mais a necessidade de dublê em um filme, mais troca de câmera você vai ter que ter. Porque um dublê não é exatamente igual a pessoa.
né? Então você vai ter que fazer muitas trocas para poder fazer com que a pessoa consiga acreditar que aquele dublê é o protagonista, é o ator que tá fazendo o protagonista. John Wick não utiliza nenhum dublê. Isso é uma coisa bem importante de se ter em mente também. Mas com isso a gente pode fechar o primeiro ponto e a gente pode ir pro segundo ponto. Ausência de sexo. Agora vocês vão estar pensando assim, ah, Dante, seu puritano do caramba, né? Vou ir pra igreja, agora não quer mais saber de pulgaria. Eu não sou o cara mais puritano do universo, eu vou reconhecer isso. Mas eu vou ser bem sincero com vocês. A geração onde que os filmes, todos os filmes precisavam ter uma cena de sexo, ou pelo menos um monte de casalzinho, já passou. A gente já passou da era dos Velozes e Furiosos, tá bom? A gente já passou da era do Need for Speed, onde que pra você vender um jogo de carro você tinha que colocar uma mulher gostosa. O mercado está mudando. E eu vou te dizer, não é inteiramente por conta do feminismo. Eu acho que isso é muito culpa do fato de que o mercado está se tornando saturado. E que na realidade colocar sexo com ação está se tornando algo saturado. Eu acho que isso é uma coisa que já está há muitas décadas sempre. Pô, eu já assisti um filme com a minha família, deixa eu deixar isso bem claro, com a minha família, aonde que os caras estão fazendo nhaque-nhaque e do nada começa a aparecer um monte de bandido pra matar eles, eles começam a tirar a arma pra matar todo mundo, esfaquear, e eles continuam fazendo nhaque-nhaque. Tipo, gente, a gente foi um pouquinho longe demais com essas cenas, tá bom? Já chega, por favor. Outras coisas que eu acho legal, o John Wick ainda tem um aspecto de romance, só que é um romance morto, porque a mulher do John Wick tá morto desde o primeiro filme. Ela nem aparece viva no filme, na verdade. A razão pela qual o John Wick luta é pra honrar a memória da mulher dele. Então, isso até que é romântico em certo ponto, tem até um pouco de romance, mas é uma motivação pro personagem. Certas motivações pro personagem, assim, são aceitáveis. A gente não tá falando de, diretamente, pulgaria no filme, né? Terceiro ponto. Esse é um ponto já um pouco mais pessoal meu. Eu acho que isso adiciona um pouquinho de realidade no universo do John Wick e um pouco de maturidade. Apesar de tudo, não é um ponto tão proeminente que nem os outros dois que eu falei agora. Mas eu acho que é interessante e eu acho que ele adiciona um pouco mais de realidade à construção dos personagens. Que é o fato de que o John Wick é foda pra caramba, mas ele se abaixa diante de outras autoridades. Durante o filme Parabellum, eu não vou dar spoiler, mas ele vai se abaixar diante de outras autoridades, ou pedindo ajuda, ou pedindo alguma coisa, ou simplesmente obedecendo à alta cúpula, que seria a cabeça de todo esse universo da máfia do John Wick. Isso adiciona um pouco de integridade ao Baba Yaga, isso faz com que ele seja um pouco mais humano diante dos nossos olhos, e o mais importante de tudo, isso faz com que ele seja um personagem mais realista. Porque eu tô cansado de ver o filme onde que o protagonista é um cara super imortal, onde que ele não precisa se rebaixar a ninguém e que ele é a autoridade máxima do universo e que nem Deus é acima dele, sabe? Isso é uma coisa que também já passou da hora, já tá ficando bem chato. Mostrar que o John Wick tem que se abaixar diante de certas autoridades é mostrar que o John Wick é mais humano, é mostrar que o John Wick é uma pessoa, apesar de tudo. Apesar de ter matado 500 pessoas, né? Realidade não é um tópico do qual a gente se fala quando a gente se fala de John Wick, mas adicionar um pouco de humanidade ao personagem é. Porque quanto mais humano o personagem, mais você consegue entrar na motivação dele, mais você consegue aproveitar o filme porque você está em conexão com ele. Então eu acho que isso é interessante e eu acho que isso também mostra uma boa lição pra galera, porque a gente, né, inclusive nós adolescentes, a gente acha que o mundo é nosso, a gente acha que ninguém vai poder mandar na gente, e daí a gente começa a trabalhar e tomar no cu, e é demitido. Né? Então é bom ter um pouco de realidade até nesses filmes, pro pessoal poder ter em mente de que até as pessoas mais fodas do mundo têm que se abaixar diante de outras autoridades que talvez sejam mais fodas do que ela, e até aquelas autoridades têm que se abaixar diante dele, e aí assim vai. Vocês entenderam? Às vezes isso é importante ter nos filmes, ok? Não sei, isso é uma opinião minha. Vocês podem discordar,